Bom dia, família. Bom dia, povo. Irmãos em Cristo, família espiritual. Povo lindo de Deus. Nós estamos de pé para a honra e glória dele, para viver e desfrutar de mais um dia. É assim que nós pensamos, é assim que nós levantamos e dizemos: está tudo incrível, e agradecemos a Deus. Levando o nosso pensamento cativo ao trono da graça de Deus, que pedimos todos os dias que Ele nos guie, que Ele nos fortaleça, que Ele nos console. E assim como nossas petições dentro do propósito do Pai, Ele nos ensina e derrama sobre nós todo o teu conhecimento, todo o teu amor, a sua graça, que a favor é merecido, nós não merecíamos e Ele nos deu. Que nesse dia de hoje você possa desfrutar de tudo de Deus, a qual você já vem desfrutando desde quando você veio à Terra. Nós viemos à Terra com o propósito de Deus, escolha dele, lá vai o meu espírito. Na experiência humana vamos viver. E aqui estamos, agradecendo a Ele todos os dias, Ele nos guiando, Ele nos exortando e fazendo com que a gente caminhe pelos passos de luz e não de trevas. Pai, a cada dia pedimos para que o Senhor nos ensine o coração puro. Nós dizemos, somos falhos, mas eu não me permaneço no meu erro. Pedimos para que o Senhor cuide de nós, mas também temos que nos cuidarmos. Pedimos a sabedoria, temos que saber usá-la. Pedimos paciência, temos que saber usá-la. E assim, nós, meros mortais, vivemos diante dos teus olhos, aonde o Senhor diz: acautelai-vos. Tenha calma, sou eu que cuido de tudo. Muitas coisas, as nossas limitações, os nossos pensamentos humanos não vão conseguir entender. Mas o fundo musical diz: por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. Tu és meu fôlego, é a nossa vida, e nunca me cansarei de dizer gratidão, Pai. Confiamos em Ti, mesmo sem entender. Lucas 12. Eu vou ler na versão da Bíblia Viva. Aqui ele está tratando sobre a preocupação, a ansiedade. São os pontos que nós tratamos aqui neste canal, na área espiritual, né? Na área sentimental, na área conjugal, né? E no nosso dia a dia corrido, são as áreas espiritual, sentimental, né? A área sentimental está ligada à área conjugal, mas o sentimento como um todo. E a cada vez que a gente vai estudando, vai adentrando na Bíblia, a Bíblia vai nos mostrando tudo que realmente a gente vive, sabe, né? E a necessidade, né, que nós temos, a dependência que nós temos, necessidade não, dependência de confiar e de buscar seguir os caminhos de Deus, que é o reino dele. E o reino dele está entre cada um de nós. Aí a gente se atenta e manifesta o reino. Olha aqui. Eu gosto de ler na versão sempre da Bíblia Viva, porque é mais clara, sabe? Mais objetiva.
Mas quem quiser acompanhar, Lucas 12, vou ler o verso 23, dentro de alguns versículos. Porque a vida é muito mais importante do que comida e o corpo mais importante do que as roupas. Logo acima, ele está falando de um homem que tinha um celeiro e ele foi lá, criou o celeiro. Ele, em vez de, com aquele celeiro, né, ajudar as pessoas, ele está aqui dentro do contexto, ele fez o quê? Ele montou outros celeiros e celeiro, né? Se eu não me engano foi celeiro, deixa eu ver. Foi aqui em cima, é isso mesmo. E aí ele foi juntando, né, as riquezas, os bens, né, dele. E Deus vai nos mostrar, dentro desse contexto, que, claro, nós temos que desfrutar daquilo que nós sonhamos, que nós trabalhamos, mas não devemos viver o que é que ele nos ensina aqui sobre o excesso de quanto mais eu tenho, mais eu quero, né? E esquece de manifestar, porque já tem, mas não entende a riqueza de Deus, que é a riqueza espiritual. E aí ele vai explicar por que a vida é muito mais importante do que a comida e o corpo muito mais importante que as roupas. Olhem para os corvos, eles não plantam, não colhem, nem têm depósitos para guardar seu alimento, e mesmo assim passa bem. Pois Deus cuida deles. E vocês? Não valem muito mais para Deus do que as aves? Além disso, qual é a vantagem de se preocupar-se? Que bem faz a preocupação? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um dia sequer à vida de vocês? Eu vou ler e vou trazer algumas explicações rápidas. A preocupação é inevitável. Eu fico, vocês ficam, não tem como. Mas o que ele está ensinando aqui é que não adianta você viver um exemplo. As finanças não estão bem ajustadas, as coisas estão desorganizadas. Bem, foi desorganização minha, eu tenho que me corrigir, trazer para a realidade. Foi o quê? Foi uma situação que a gente não esperava, como teve a crise sanitária. Vamos depositar confiança em Deus. A preocupação não pode deixar que eu venha sucumbir, porque tudo coopera para o meu bem, para o nosso bem. Romanos 8, 28. Então, se ele cuida dos corvos, né? Eles não plantam, ou seja, a gente planta para colher. Eles não plantam, mas Deus cuida de cada um deles, supre as necessidades. Não vai cuidar muito mais de vocês? Então, sobre o excesso que às vezes a gente não toma cuidado, a gente acaba falhando e a preocupação, a ansiedade, né? A depressão vai te levando à queda. E Deus está aqui neste momento, louvado seja Ele através dos meus lábios, para trazer uma reflexão para você, para cada um de nós, para aquela pessoa que precisa ouvir esta mensagem. Ele vai dizer: e se a preocupação não pode nem mesmo fazer coisas tão pequenas? Olha o que ele está dizendo. A preocupação é fazer coisas pequenas, por quê? Porque é perecível, meu irmão. Ele não vai deixar você. Deus não nos abandona de maneira nenhuma. É porque realmente as circunstâncias são difíceis e a gente não pensa. Observe, toda situação que desequilibra você, quando você, peraí, eu vou respirar um pouco, calma, eu vou respirar um pouco, daqui a pouco eu falo com você, ou se não você dá uma volta, vou dar uma volta, vou correr, vou dirigir. Quando você volta, observe se não tem um insight de uma solução. Quem deu? Deus.
E se a preocupação não pode nem mesmo fazer coisas tão pequenas, qual é a vantagem de preocupar-se com coisas maiores? Olhem para os lírios. Eles não trabalham nem tecem, e nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. Se Deus dá esta roupagem para as flores que hoje estão aqui e amanhã desaparecem e são lançadas no fogo, vocês não acham que Ele proverá a roupa de vocês, homens de pequena fé? Não se preocupe com o que comer e o beber. Não se preocupem, aí ele vai dizer assim, com nada. Porque você está no nível de maturidade. Outrora você se preocupava, mas olha o avanço. Porque a preocupação ele vai gerar murmuração, né? Muitas vezes a preocupação, irritação. Olha o que eu falei ontem sobre a oração de Pai. Me ensina a passar por esse momento. Estou preocupado, estou ansioso, estou triste. Ele te ensina, você aprende. O publicano orou. A prostituta, ela errou, ele disse, vai, não erres mais. É inevitável a gente execrar a preocupação, né? Mas quando essa ambiência da preocupação vem, você declara, eu não vou me preocupar com nada. Você não vai chutar o balde, nem sentar no sofá, nem deitar e esperar que Deus proverá. Você vai se mover. Você vai sair da inércia. Você vai buscar um meio. Até ajuda daquele que você sabe que pode lhe ajudar, né? E você deixa assim, não, eu não posso deixar que o orgulho seja maior, eu vou falar com uma pessoa que pode me ajudar. Estou passando por isso e isso. Não ter vergonha, ter humildade com você. Não é que você não é humilde, mas a humildade de tirar o orgulho daí, a timidez, e é Deus também lhe moldando, lhe ensinando a avançar. Ele vai dizer, a humanidade cansa-se em correr atrás da comida de cada dia, mas o Pai Celeste conhece a necessidade de todos. Ele não está dizendo que não é para você correr atrás do pão, porque lá em Gênesis, se eu não me engano, 3:19 ou 3:16, ele diz, do suor do teu rosto comerás o teu pão. Mas o que não pode é que você viva de forma, não, porque eu tenho que trazer algo para casa e aí se acabar todo. E na maioria das vezes, né, eu já falei sobre isso aqui, a gente trabalha, o excesso, quando a gente para, agora eu vou viver tudo aquilo que eu trabalhei. Já passou o tempo, né? A idade chega e aí você vai ao médico. E é inevitável, porque cada vez que a nossa idade vai chegando, vai aparecendo algumas coisitas, né? É normal, é do corpo, né? O corpo vai entendendo a idade e aí chega coisas que você não se cuidou. Eu, como um profissional da educação física, eu sempre trago conselhos para as pessoas que vivem ao meu redor. E a internet está aí mostrando que os médicos, né, doutores, façam alguma atividade física. E aí vem o quê? Vem as dores. Por quê? Mas eu precisava levar o pão para casa. Mas como você estava fazendo? Eu digo para alguns colegas mais próximos, eu estou trabalhando, Sandro, estou sem tempo de ir na academia, estou sem tempo de fazer uma atividade. Eu gosto até de correr, eu não gosto de academia, mas eu gosto de correr. Eu não gosto de correr, mas gosto de pedalar. Mas você não está fazendo por quê? Porque eu estou sem tempo. Não, é prioridade. Porque a máquina, que somos nós, sai para trabalhar, certo? Mas aí, para essa máquina desenvolver, ela precisa de quê? De um fortalecimento. O carro anda sem combustível? Não tem como, né? Assim você. O combustível é o Pai, que nos fortalece todos os dias. Quem é mais importante? Presta atenção. Quem é mais importante? O carro ou quem está dentro do carro? Essa analogia eu trago. Quem é mais importante? Você confiar em Deus, depositar confiança nele, não se preocupar com nada, ou viver externamente, não, porque agora eu vou. Mas vai chegar uma hora que a palavra vem, né? Vai pifar, pô, falhou, a bateria.
do controle, chega uma hora que descarrega. Nós temos que colocar uma bateria nova e apontar o controle para que ele pegue novamente. Assim somos nós. Cuidado com o excesso sobre o que está acontecendo. Na segunda-feira eu falei sobre isso, dentro de um assunto que eu vi um vídeo e me aguçou para trazer uma reflexão. O cardápio está aqui, né? O prato está na sua mão e está ali aquele buffet. E você, na maioria das vezes, né, tem uma história de uma pessoa que você pareia com a sua. Não, mas você viu? Fulano conseguiu, eu também vou conseguir. Oh, calma. Segue o teu cursor. Pega ele como exemplo. Beleza. Mas segue o teu cursor para que você não venha ser levado pelas preocupações da vida, em todas as esferas. Que esta mensagem faça com que você reflita e, o mais importante, que você aprenda, porque quem convence não sou eu aqui nesta mensagem. Faça isso. Não, quem convence é o Espírito, é o entendimento. E ele trata de cada um que está ouvindo esta reflexão da maneira dele. Ele sabe. Ele cuida de cada um de nós e não vai deixar nunca de cuidar. Vocês são importantes para Deus. Por toda a minha vida, tudo é incrível, eu te louvarei, Senhor. Até amanhã. Um maravilhoso dia para todos nós, debaixo do governo do Pai, o governo espiritual. Vamos juntos? Graça e paz.